Governo Trump tem a principal vitória do seu atual mandato com a aprovação do programa The One Big Beautiful Bill. Vamos ver o que muda na economia dos Estados Unidos. Enquanto isso, o governo Trump alega que está decepcionado com o Putin e o Putin faz os maiores ataques contra a Ucrânia desde o início dos conflitos. A gente fala de 7 horas consecutivas de bombardeamento, utilizando mais de 600 equipamentos contra Kiev. Até mesmo, segundo Alemanha e Países Baixos, há a utilização de armas químicas e, por isso, sanções devem ser aplicadas contra o país. Mas se a União Europeia é desse jeito, eu diria que os americanos não necessariamente. Por exemplo, Pete Hegseth dá-lhe algumas justificativas para o corte da ajuda do sistema de defesa aérea para a Ucrânia, enquanto Steve Witkoff, que é o representante para as negociações entre Rússia e Ucrânia dos Estados Unidos, alega que deve haver um fim das sanções contra a Rússia. Falar um pouquinho também sobre as reclamações e a convocação de embaixadores entre Colômbia e Estados Unidos, com o Gustavo Petro alegando que os Estados Unidos tentaram promover um golpe contra a Colômbia e falando que não é para os Estados Unidos mexerem com o país, senão uma revolução popular na Colômbia pode acontecer, mas temos notícias importantes do Irã e dos Estados Unidos que podem começar uma renegociação do programa nuclear. Será que vai acontecer? Para finalizar, pessoal, uma corrida armamentista se instala no Oriente Médio e eu diria que, segundo a própria Financial Times, há um risco de um conflito entre Turquia e Israel, utilizando a Síria como uma proxy war, entender exatamente o porquê, enquanto a Índia acusa a China de ter auxiliado o Paquistão nos ataques na região da Caxemira. Ou seja, a gente está falando de uma possível disputa entre duas potências nucleares vizinhas. Será que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil e atende mais de 3 milhões de pessoas aqui no nosso território e só aumenta, é parceiraça aqui do canal, é a minha conta internacional e está oferecendo para você a possibilidade de comprar seus dólares nesse momento de queda. Eu, Ricardo, tá? Não é recomendação de investimentos, mas aproveito para diversificar minhas posições. Acho que é interessante ter uma série de moedas, ainda mais o dólar, que é a moeda mais utilizada do planeta, é fato, tá? Comprar seus dólares com as melhores taxas do mercado, não precisa acreditar em mim, basta você comparar com as casas de câmbio tradicional. Utilizando ainda o meu cupom Ricardo20, você tem acesso a até 20 dólares de cashback na sua primeira compra. Então você diversifica suas posições em um momento em que o dólar, na minha opinião, não é recomendação de investimento, está mais barato e ainda vai ter até 20 dólares de cashback. A Nomad aceita em mais de 180 países, então se for fazer uma viagem internacional, por exemplo, eu acho que faz muito mais sentido você comprar antes dos seus dólares, sabendo qual o valor que você vai pagar, do que para deixar usar cartão de crédito ali na hora. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. E você pode ter acesso também ao Nomad Explore, que é o cartão de crédito que eu uso, acho o melhor do mercado, que é o cartão de crédito da Nomad e da Visa, que te dá a possibilidade de pontos que não expiram, para eu que sou esquecido, é sensacional, te dá a possibilidade de cashback dolarizado, então vai pagando padaria, gasolina, etc. Você vai ganhando dólares para montar suas posições e ainda tem acesso a uma série de benefícios, como por exemplo o Nomad Lounge. Se quiser, galera, tudo isso aqui, ó, QR Code na tela para vocês, o link na descrição e o cupom Ricardo20. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A Nomad é sensacional, a melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, de fato nós tivemos a aprovação do programa dos Estados Unidos, The One Big Beautiful Bill. É uma proposta do governo Trump que foi votada pela Câmara dos Estados Unidos, depois foi para o Senado, voltou para a Câmara e foi aprovada agora por 218 votos contra 214, ou seja, 2 republicanos votaram contra a proposta. E, de fato, é uma proposta polêmica, porque ela muda a maneira como os Estados Unidos arrecadam os impostos e fazem os seus gastos públicos. Segundo a galera que critica essa proposta, isso vai fazer com que os Estados Unidos aumentem os seus gastos públicos ou reduzam a arrecadação sem reduzir tanto assim os gastos públicos, fazendo com que o país, como os americanos hoje, que dispõem de uma dívida de quase 35 trilhões, possa ter um aumento de 5 trilhões só nos próximos 10 anos. Por exemplo, esse foi o principal motivo da briga entre Elon Musk e Trump. Não foi o único, mas eu diria que foi o principal. O governo Trump alega que isso é mentira, porque está se considerando que a redução dos impostos ela só vai reduzir a arrecadação dos Estados Unidos, sendo que não é verdade. Segundo o governo Trump, se você reduzir os impostos, tanto das grandes corporações como das maiores riquezas dos Estados Unidos,
Esse dinheiro vai ser reinvestido na economia, vai gerar mais emprego, gerando mais emprego vai gerar mais consumo, gerando mais consumo gera mais arrecadação, então vai gerar um movimento de bola de neve de um ciclo virtuoso da economia, segundo, claro, o governo Trump. O que vai acontecer? Galera, de novo, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas traz algumas mudanças importantes. Na prática, reduz, por exemplo, os impostos de grandes corporações, que vão deixar de pagar os seus 35% para pagar 21%. Aliás, isso foi uma proposta lá do primeiro governo Trump, ali de 2017, e que ia vencer agora em dezembro de 2025. Agora vai continuar, não para sempre, né, mas vai continuar pelo menos aí, enquanto The One Big Beautiful Bill continuar valendo. A gente fala de outras mudanças, por exemplo, como requisitos mais rigorosos para ter acesso ao Medicaid. A gente sabe que os Estados Unidos têm complicações muito grandes no setor de saúde, porque é um setor muito caro e não acessível para a população mais pobre dos Estados Unidos, e o governo federal tem um programa de assistência social na questão da saúde, que atende hoje cerca de 70 milhões de pessoas dos Estados Unidos, segundo as contas que a Câmara promoveu. Esses métodos mais rigorosos vão fazer com que 12 milhões de pessoas fiquem desassistidas pelo Medicaid, ou seja, complica no setor de saúde. No setor, por exemplo, de alimentação, programas sociais dão conta de 42 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Também métodos mais rigorosos, mas sem números mais específicos para falar. Na prática, a gente fala, por exemplo, segundo contas que foram feitas pelo Escritório de Orçamento do Congresso, que a população mais rica dos Estados Unidos vai ter incentivos, vai conseguir ganhar, entre aspas, 12 mil dólares por ano a mais com essas mudanças, enquanto a parcela mais pobre da população, por conta de aumento dos gastos com setores sociais, já que o Estado americano vai reduzir esses gastos públicos, pode gastar cerca de 1,3 mil dólares a mais, né, nesse sentido. Ou seja, eu diria que assim, né, pelo menos pelas contas que estão sendo feitas, tira impostos da população mais rica, mas corta benefícios sociais também da população mais pobre. Outras mudanças importantes, por exemplo, é o fim, ou pelo menos a redução, da ajuda financeira para programas de energia verde. Então, existiam incentivos fiscais feitos até pelo governo Biden para quem utilizasse energia eólica, energia solar. Isso vai acabar. Aliás, o próprio Trump fala que todas as críticas que o Elon Musk fazia em relação ao programa só tinham relação com a falta de subsídios aos carros elétricos, o que de fato pode afetar bastante a Tesla. O Elon Musk fala que não, que é uma questão muito mais ideológica do que pensando em benefício próprio. E a questão, por exemplo, de menores taxações em heranças. Se você ganha, ou se você traz, né, vai dar uma herança ali para o seu sucessor, vamos colocar assim, de até 15 milhões de dólares, não terão tarifas, não terão taxas que serão cobradas. Outro ponto que ele conseguiu, um aumento bem sensível de cerca de 150 bilhões de dólares com o programa de deportação. Fala-se na contratação de mais de 10 mil funcionários que vão fazer políticas de deportação na casa de 1 milhão para o ano que vem. E claro, galera, que isso é visto de maneira bem, diria, boa pelo governo americano, ou pelo menos pelo governo Trump. Foi aprovada a proposta, vamos ver quais vão ser as consequências, se de fato ela vai gerar um endividamento muito grande. Outro ponto que eu esqueci também que é importante. Os Estados Unidos vão colocar essas isenções para empresas somente para aquelas empresas que mantiverem, claro, as suas operações nos Estados Unidos. Empresas que mantiverem parte da sua produção em outro país, a gente sabe que isso é uma proposta muito forte do governo Trump, vai ter taxas ou tarifas que vão continuar altas. Hoje, a gente teve, por exemplo, e percebam como existe essa briga aí, né, entre parte dos proprietários, o governo Trump, o Jeff Bezos, por exemplo, que até tinha se aproximado do governo Trump recentemente, aparentemente está mais ou menos agora, ele anunciou que a Amazon, empresa super importante, vai colocar do lado de todas as compras o quanto que o preço foi aumentado por conta das tarifas do governo Trump. E aí a Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, falou assim, deixa que eu responda essa pergunta que o repórter fez, porque ele indagou justamente dessa proposta do Jeff Bezos. Falou assim, aonde estava o Jeff Bezos quando o Biden promoveu a maior inflação dos Estados Unidos? Ele estava criticando o governo Biden, aí mostrou uma fotinho do Jeff Bezos, ele tem acordo com chineses, com lideranças chinesas, tal. Então assim, né, a gente sabe que existe uma briga entre alguns empresários por conta principalmente dessas taxações, mas acho que pelo menos do The One Big Beautiful Bill, os grandes empresários vão gostar da proposta. E aí, pessoal, o Trump mandou bem ou não, hein? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, temos notícias importantes também da ligação que foi feita entre Trump e o Putin e que foi uma grande decepção, segundo o próprio Trump. O Trump alega que, na verdade, está decepcionado com a Rússia
E o Kremlin falou que prestou atenção às declarações do Trump. Ele alega que ele ficou decepcionado com o Putin porque o Putin aparentemente não queria paz. Foi isso que ele sentiu nas suas declarações. O que a Rússia colocou, o que o Sergei Lavrov colocou, o que o Peskov colocou depois, que é o porta-voz do Putin, é que a Rússia não vai abrir mão dos seus princípios e das suas pré-condições para estabelecer uma paz. O Trump não falou publicamente, nem o Putin falou publicamente, mas a ligação durou cerca de 1 hora. Ele deve ter reforçado as posições que os territórios que foram invadidos, todos, né? Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Crimeia, tem que ficar com os russos. O Zelensky tem que convocar novas eleições, porque a Rússia considera o Zelensky como presidente legítimo. A Ucrânia não pode entrar para a OTAN e deve ter o fim da entrada de equipamentos militares para a Ucrânia, para iniciar um processo de discussão de paz. Novamente, estou especulando o que foi falado na ligação porque não foi dito publicamente. Mas se a Rússia fala que não vai abrir mão dos seus interesses e sempre falou que esses eram os seus interesses, imagino que essa deve ser, claro, né, a resposta. O Trump telefonou também para o Zelensky hoje, não deram maiores detalhes, mas o Zelensky falou bastante da questão da defesa aérea, lembrando que os Estados Unidos cortaram os sistemas Patriot, cortaram ali munições, equipamentos. Talvez tenha tido algo nesse sentido, mas não foi publicitado, pelo menos não enquanto eu gravo para vocês. Mas o mesmo Trump falou que foi uma ótima ligação. Falou que ficou decepcionado com Putin, mas foi uma ótima ligação com Zelensky. E, logo depois da ligação, o Putin fez o maior ataque contra a Ucrânia desde o início do conflito. A gente está falando de ataques que duraram cerca de 7 horas. A gente teve imagem ali de pessoas indo para regiões de metrô, ficando em regiões um pouco mais protegidas, mas que trouxe 539 drones, 11 mísseis e, no final das contas, 6 dos 10 distritos de Kiev foram atingidos, com 23 feridos. Isso, claro, depois, de novo, do Trump ter falado que o telefonema entre Putin e Trump não trouxe nenhum avanço. Vai lembrar, pessoal, que o Zelensky colocou que mais uma vez a Rússia demonstra que não tem intenção de acabar com a guerra ou com o terror e que sem pressão internacional eles não vão mudar o seu comportamento estúpido. Foram essas palavras que o Zelensky utilizou. Ou seja, aproveitando, né, o ataque que a Rússia fez para falar, país do mundo, vocês estão percebendo que a Rússia não está disposta a fazer um processo de paz. Ajude a gente, senão a gente vai ser derrotado. E de verdade, o que a gente vê é que realmente a Rússia vem avançando. E talvez exista uma ofensiva de verão na região de Sumy, na região de Pokrovsk, querendo consolidação do domínio de Lugansk, de Donetsk. E, de fato, se falta apoio dos Estados Unidos, talvez seja a hora da Europa tomar as rédeas e passar a negociar. A gente teve, por exemplo, informações da mídia alemã que o próprio Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, estaria negociando com o governo Trump para conceder o sistema Patriot vindo pelo financiamento alemão. A Alemanha vai ter que comprar essa briga. A gente teve denúncias, por exemplo, da própria Alemanha, que a Rússia estaria utilizando armas químicas no campo de batalha. Sim, foi uma cooperação, né, entre a inteligência alemã e a inteligência dos Países Baixos que deixou claro que a cloropicrina, que é um agente químico proibido pela comunidade internacional, pelo Tratado de Convenção de Armas Químicas de 1997, que inclusive a Rússia faz parte, e tem a OPCW como agente fiscalizador, que a Rússia teria ferido esses princípios, porque, assim, teoricamente, Estados Unidos, Rússia, que são signatários, jogaram todas fora, né, as armas químicas aí disponíveis. A Rússia acusa a Ucrânia e a Ucrânia acusa a Rússia de usar esses equipamentos. Nesse caso, a inteligência alemã e a inteligência dos Países Baixos falaram que isso representa uma violação mais grave da Convenção do Uso de Armas Químicas, que proíbe o uso desses agentes pulmonares sobre qualquer circunstância. A OPCW falou que não existem ainda elementos suficientes, nem da Ucrânia nem da Rússia, para fazer maiores investigações, mas como a gente tem um afastamento dos Estados Unidos, como a gente tem a tendência da Alemanha, dos europeus comprarem mais esse conflito, muito possivelmente mais sanções podem ser feitas contra os russos utilizando essa justificativa. E vale lembrar que os Estados Unidos talvez não estejam tão dispostos assim a fazer essas ajudas, porque a gente teve, por exemplo, informações da NBC colocando que, ao contrário do que o Pete Hegseth tinha declarado publicamente, é mentira que falta inventário. Segundo a NBC, o Pentágono, ele fez um relatório mostrando que mesmo com toda a ajuda do Biden, a Ucrânia tal, inventário, equipamento não faltava para os Estados Unidos. A justificativa oficial que a gente teve do Pete Hegseth
foi que o governo Biden tinha mandado uma série de equipamentos e faltava agora para os Estados Unidos. Por isso, a pausa no sistema Patriots, nos equipamentos americanos. Segundo a NBC, não tem nada disso. E o próprio Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos para lidar com a questão da guerra Rússia-Ucrânia, também falou que ele é totalmente favorável ao fim das sanções contra a Rússia, alegando que o fim dessas sanções poderiam aproximar a Rússia de ver o Ocidente com melhores olhos, com uma visão melhor que está proposto a fazer um processo de paz. Então vocês percebem que são visões muito diferentes? Os Estados Unidos alegam que concessões à Rússia e pressão à Ucrânia pode acelerar um processo de paz, pelo menos antes do desapontamento do Trump e do maior ataque que a Rússia fez contra a Ucrânia, e a União Europeia e a Ucrânia, pelo contrário, alegam que a falta de equipamentos pode acelerar o conflito, porque a Rússia vai se sentir mais confiante para fazer novas ofensivas, como essa ofensiva tão prometida como a ofensiva de verão. E aí, pessoal, qual visão você compactua mais, hein? Dos ucranianos ou dos russos? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes relacionadas à convocação de embaixadores da Colômbia e dos Estados Unidos. E claro, toda vez que convoca-se embaixadores, isso é uma demonstração de insatisfação. Tudo isso vem por conta de uma suposta, assim, na verdade, assim, que teve áudio vazado, teve, né? Mas uma suposta maior participação dos Estados Unidos em um golpe na Colômbia. Por quê? O Gustavo Petro, a gente tem que sempre trazer um pouco mais o contexto aqui. O Gustavo Petro é o presidente da Colômbia, uma Colômbia que é histórica parceira dos Estados Unidos desde a Guerra Fria, porque os americanos, claro que porque queriam aumentar a sua influência de uma América Latina, que no contexto de Guerra Fria estava assolado por um movimento de guerrilhas, até mesmo na própria Colômbia, né, com a LN, M19, as próprias Farc, os Estados Unidos ajudaram a combater esses movimentos de guerrilhas. Os Estados Unidos conseguiram fazer uma parceria muito grande com os colombianos, que desde então foram grandes aliados geopolíticos. Até no momento que a gente tem a onda rosa na América Latina, ou seja, uma série de governos de esquerda na América Latina, a Colômbia nunca foi para esse lado, né, para o lado mais social-democrata, para o lado mais bolivariano. Isso porque talvez a principal liderança bolivariana dos anos 2000, que era Hugo Chávez, é vizinho ali da Colômbia, né, a Venezuela. Pois bem, agora o Gustavo Petro ascende como presidente do país, ex-guerrilheiro do M19, e aliás, com propostas muito polêmicas frente ao que representa o governo Trump. A Colômbia, que é uma grande exportadora de petróleo e carvão, anuncia que vai investir numa transição energética. A Colômbia hoje faz parte do NDB, que é o Banco dos BRICS. A Colômbia anunciou o seu ingresso no Road and Belt, na Rota da Seda dos chineses. A Colômbia anuncia que quer reduzir a dependência econômica do mercado externo americano, que representa hoje quase 40% de todas as exportações da Colômbia. Entende? Então, assim, o Gustavo Petro representa tudo o que não interessa para os Estados Unidos. Claro que daí a ter uma interferência, uma ingerência, um golpe financiado pelos Estados Unidos são outros 500. Mas se bem que o histórico dos Estados Unidos também não é muito bom nesse sentido, convenhamos, né? Pois bem, galera, o que teve é que o Gustavo Petro, que atravessa também uma crise política interna com a troca de mais de 50 ministros do seu governo, um dos primeiros que foram demitidos foi o ex-chanceler. O chanceler é conhecido como Álvaro Leiva. E ele começou a fazer uma série de denúncias, anunciando que o Gustavo Petro fazia uso de substâncias ilícitas, que era um péssimo gestor. E ele foi em direção aos Estados Unidos, isso de fato ele esteve lá, conversando muito possivelmente com assessores do Marco Rubio, para tentar fazer algum tipo de mobilização para uma pressão dos Estados Unidos em tirar o Gustavo Petro do poder. Ele teria conversado com 2 deputados, que é o Carlos Gimenez e também com o Dias Balart, e esses 2 deputados teriam convencido, ou pelo menos conversado com o Marco Rubio, para fazer maiores intervenções. Um dos deputados, que é o Carlos Gimenez, falou que não precisa que ninguém me convença que o Gustavo Petro é um corrupto, patético, incompetente, viciado, um peão do Nicolás Maduro, e que transformou a Colômbia em chacota internacional. Dando a entender que não veio nenhum representante fazer para dar golpe, porque ele já sabia que o Gustavo Petro era incompetente, segundo, claro, a sua visão. O outro, né, que foi o mais comentado, que é o Dias Balart, ele não comentou publicamente, assim, dando entrevistas, tal, mas colocou ali nas suas redes, que também não tem nenhum tipo de interesse em dar um golpe na Colômbia, que isso é narrativa do Gustavo Petro para se fortalecer no poder. O próprio Gustavo Petro falou: Dias Balart, não tente derrubar o presidente da Colômbia, porque você despertará uma revolução no país.
Os Estados Unidos anunciaram a convocação do embaixador, falando de medidas urgentes, falando de profundas preocupações, colocando que as declarações são infundadas. E aí, a Colômbia também fez a convocação do seu embaixador. Isso, claro, demonstra insatisfação. Vamos ver como que vai evoluir esse processo, mas eu diria que as negociações, as relações entre Colômbia e Estados Unidos não andam nada bem. Além disso, a gente teve o Steve Witkoff, que além de lidar com a questão entre Rússia e Ucrânia, também está tentando mediar a situação com o Irã. E olha que interessante, segundo algumas mídias ocidentais, o próprio portal Axios, por exemplo, o Irã teria aceitado para a semana que vem uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos. Professor, é sério? De novo, trago para vocês o que a mídia coloca. Infelizmente não tem as informações mais privilegiadas, são as fontes primárias. Eu acho, olha, se isso se consolidar, cara, não dá para escrever nada do que esses políticos, esses líderes falam. Aqui eu estou ignorando, porque, poxa, se tiver um acordo, sensacional, né? Quanto menos guerra, melhor. Não estou criticando essa possibilidade. Mas, na semana passada, o Irã falava que não dá para confiar na ONU, não deixa mais, por exemplo, a IA fazer vistorias no seu programa nuclear, tá? E falou que não dá para confiar nos Estados Unidos, alegando que Estados Unidos e Irã tinham feito 5 reuniões mediadas pelo Oman, e que, de repente, os Estados Unidos achou por bem, por conta de um relatório que foi propagado, que, aliás, até falava que o Irã não tinha armas nucleares, realizar o que eles chamaram de ataque preventivo e atacaram 3 centros, Isfahan, Natanz, o território de Fordow, com bombardeiros B-2 Spirit, com mísseis Tomahawk ali, com submarinos nucleares. Então o Irã considerava uma traição. Se uma semana depois o chanceler iraniano está negociando com o Steve Witkoff, se for verdade essa notícia aí, olha, galera, eu diria que é impactante, né? Na verdade, sim, para quem estuda geopolítica, sabe que geopolítica é o mundo dos interesses e as opiniões vão e vão a cada momento, né? Mas que seria impactante, com certeza seria. Além disso, cara, 2 conflitos podem estourar nos próximos dias. Segundo a Financial Times, por exemplo, a Turquia está muito preocupada, e eu até trouxe isso para vocês, né? Mas trago para corroborar uma grande mídia internacional, que a Turquia está muito preocupada com a potência que significa Israel. Eu trouxe para vocês que a Guerra dos 12 Dias entre Irã e Israel, claro que ela vai trazer consequências para o Irã e para Israel, mas também traz uma consequência para o Oriente Médio como um todo, porque a discrepância da inteligência israelense, do setor aéreo israelense, dos caças israelenses, dos ataques que foram feitos com Israel, foi muito grande em relação ao Irã, que era visto, e ainda é claro, né, como uma potência militar do Oriente Médio. E Israel não tem só o Irã de inimigo. A Turquia, por exemplo, é um grande inimigo. E aí a gente teve notícias do próprio ministro da Turquia, ministro das Relações Exteriores, colocando que a Turquia não tem problemas com palestinos, não tem problemas com libaneses, sírios, yemenitas ou os iranianos. O real problema é Israel. Israel também considera que a Turquia talvez não seja inimigo de curto prazo, mas de longo prazo é. A Turquia e Israel podem fazer como palco dessa disputa entre os dois a Síria. A gente sabe que a Síria teve uma troca recente de poder e Israel faz constantes auxílios aos curdos e aos drusos. Por mais que o PKK tenha feito um acordo com o Recep Erdogan, convenhamos que os curdos e os turcos não são aliados. Os curdos ainda querem a formação do território do Kurdistão. Então, auxiliar os curdos utilizando a Síria, como intermédio para ferir os turcos, é de fato uma coisa que a Turquia não concorda. A Turquia controla parte da Síria e também foi um dos responsáveis pela tomada de poder com financiamento, com logística ali para o HTS, para o Adjolani, entende? A Adjolani que também está meio perdidão, no sentido que tem a Turquia, mas tem Israel, que se dá bem com o Ocidente, deixou de ser reconhecido como um terror pelos Estados Unidos, pela União Europeia, entende? Então a Síria é um palco de batalhas hoje. E Turquia e Israel podem se aproveitar dessa instabilidade para fazer na Síria a sua proxy war. Professor, você acha então que Turquia e Israel vão entrar no conflito? Eu particularmente duvido bastante. Porque a Turquia, Recep Erdogan, é outro. Publicamente defende a causa palestina, né? Eu duvido que a Turquia vá se envolver num conflito com Israel por conta da causa palestina. Publicações, no sentido, né, de discursos, para agradar a ala mais conservadora, religiosa na Turquia, acho que isso ele vai fazer mesmo, porque ele venceu as eleições contra o Kılıçdaroğlu justamente com essa proposta mais conservadora religiosa. Mas apoiar de fato a causa palestina, acho que não. Mas no sentido de armamento, ou de tentar se consolidar como uma grande potência temendo futuras ações de Israel, isso com certeza a Turquia vai. Além disso, a gente teve informações também da China e da Índia.
Índia e China, que muita gente pensa que são aliados porque são países emergentes, são as maiores populações mundiais, fazem parte dos BRICS, mas a história não é bem essa não, hein? Índia e China, por exemplo, têm disputas territoriais fronteiriças também na região da Caxemira. Índia e China têm disputas que no futuro vão aumentar, pode ter certeza, pela consolidação de um domínio tecnológico. Índia e China disputam também as regiões tão importantes da região do Índico-Pacífico. É fato, não são governos aliados geopoliticamente. E dentro dessa premissa, a China é uma grande aliada do Paquistão, principalmente pós anos 2000. Faz parte também do Road and Belt, grandes investimentos, grandes trocas econômicas. E a gente tem um conflito que aconteceu recentemente entre Índia e Paquistão, que os dois vieram às vias de fato. Porque, supostamente, segundo a Índia, o Paquistão teria incentivado ataques terror que aconteceram na Caxemira indiana. A Índia, como resposta, fez ataques contra o Paquistão e houve ali trocas de ataques. Segundo a Índia, não só os chineses, mas também os turcos, que são aliados do Paquistão, participaram com inteligência, com informações privilegiadas, para que o Paquistão conseguisse atacar os indianos. Se de fato se comprovar palavras da Índia, claro que retaliações maiores podem acontecer. Será que algum tipo de conflito vai acontecer entre chineses e indianos? Deixa aí nos comentários, galera, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.